Essa questão cobra um filósofo contratualista chamado Hobbes, como a fonte te indica. Mas a fonte já te indica também uma outra coisa. Normalmente, quando você lembra de Hobbes, você lembra de um livro principal dele chamado O Leviatã, onde ele escreve a teoria básica do contrato social. Todavia, nessa questão, nós pegamos um texto de um outro livro de Hobbes, chamado Do Cidadão, um livro anterior à formação do Leviatã. Por isso, o raciocínio hobbesiano cobrado nessa questão é um pouco mais complexo e vai precisar, então, que a gente entenda bem o texto para conseguir analisar as alternativas. Vamos lá? O texto diz, então, o seguinte: os homens não podem esperar uma conservação duradoura se continuarem no estado de natureza, ou seja, de guerra. E isso é devido à igualdade de poder que entre eles há e a outras faculdades com que estão dotados. Bom, essa frase do Hobbes remete a uma teoria hobbesiana. Observe então que ele está falando sobre o estado de natureza. Hobbes é um autor contratualista que entende que existe um estado pré-social, o chamado estado de natureza, e um estado pós nós passarmos a viver em sociedade. Se a gente quiser realmente entender essa questão, é preciso então que nós relembremos o que é o estado de natureza hobbesiano. O autor então nos diz o seguinte: no estado de natureza, o ser humano é livre, ou seja, ele é dotado de liberdade. Só que por sermos livres, o ser humano pode fazer duas escolhas. Ele pode optar por ações boas, da dimensão do bem, e por ações da dimensão do mal. Quando os seres humanos optam pela dimensão do bem, o estado de natureza funciona, pois os seres humanos se respeitam. Mas quando tem um ser humano que opta pelo mal, que para Hobbes seria o egoísmo, nós temos um problema no estado de natureza. A conservação dos seres humanos descrita no texto fica ameaçada pelos homens que optaram pelo mal. E ficam ameaçada pelo seguinte motivo: o próprio texto indica que o mal gera guerra, e guerra gera caos. E o caos, a desordem no estado de natureza, gera a destruição de qualquer possibilidade do bem existir. Dessa forma, o estado de natureza não consegue se manter, porque ele vai ser destruído pelas pessoas que optaram pelo egoísmo. Vamos continuar a leitura? A lei da natureza primeira e fundamental é que devemos procurar a paz quando possa ser encontrada. Uma das leis naturais inferidas dessa primeira e fundamental é a seguinte: que os homens não devem conservar o direito que têm todos a todas as coisas. Então Hobbes está dizendo para nós: se possível, optemos pelo bem, porque o bem gera a paz. Todavia, é sempre possível um homem que opte por ações egoístas. Então não é possível conservarmos o direito que temos no estado de natureza, sendo necessário então irmos para o estado social, onde os nossos direitos serão conservados. Relembrando a chave de leitura de Hobbes, vamos então para o enunciado. Em Do Cidadão, obra que precedeu o Leviatã, Thomas Hobbes se refere aos direitos de natureza. Vamos grifar isso aqui, porque o Hobbes então está dizendo o seguinte: apesar de não podermos mais viver no estado de natureza onde gozávamos de liberdade, existem direitos desse estado que devem ser preservados. A própria ideia de liberdade deve ser preservada. Então, sobre esses direitos que não existem mais porque o estado de natureza não é real, mas os direitos que advêm desse estado, o filósofo defende que eles são criados pelos homens, quando estes passam a viver em civilização. Bom, por tudo que nós vimos e também pelo texto, a gente sabe que essa está incorreta, porque os direitos da natureza
não são criados no momento da civilização. Eles são criados pré-civilização. Eles são criados no estado de natureza, como informa o trecho que nós lemos. Então, a alternativa A está equivocada. A alternativa B diz: são fundamentados na racionalidade e na criatividade humana. O direito não é algo racional. Direito precede a racionalidade. Direito é algo que está anterior, inclusive, ao pensamento. O direito, então, de ser livre precede a capacidade racional dos seres humanos. Mesmo que nós tenhamos uma criança, um bebê que acabou de respirar pela primeira vez, ele já tem garantido a sua liberdade. Portanto, a racionalidade é posterior a isso. Na alternativa C, Hobbes diz que os direitos da natureza são inferidos do estado de guerra, de todos contra todos. Aqui a questão te cobra uma lógica de causa e consequência. O que vem primeiro? O direito à liberdade ou o direito à guerra? Se você voltar no meu esquema, você vai ver que a guerra, o caos, é consequência do direito de liberdade. Ou seja, não é que a liberdade vem após a guerra vem... Não é que a liberdade venha após a guerra. A liberdade vem antes da guerra. Então, os direitos da natureza não são inferidos do estado de guerra. Eles são anteriores ao estado de guerra. Eles vêm anteriormente. Alternativa D. Encontrados somente nas sociedades primitivas. Então, a alternativa diz que você ter alguns direitos naturais só existem nas sociedades primitivas. Isso é um grande equívoco. Os direitos da natureza estão presentes até os dias atuais. O próprio direito de liberdade, que nós temos falado tanto, ele é a base das constituições atuais, e não somente das sociedades primitivas. Portanto, essa também está errada. Letra E fala assim, que os direitos da natureza são fundadores e o fim das leis da natureza. Questão difícil, mas completamente correta. Porque você tem que lembrar de uma coisa. Lei, quando nós dizemos que estamos em uma sociedade que possui leis. A palavra leis nos indica, então, a presença de uma sociedade. Nos indica, então, a presença de uma sociedade. Bom, essa sociedade não tira as leis do nada. Da onde vêm as leis da sociedade? Olha, justamente dos direitos naturais, segundo Hobbes. Então, é desse estado pré-civilizatório que não existe justamente por esse esquema que eu fiz, porque ele leva à destruição do bem, é que o ser humano encontra a fonte de direitos, como a liberdade, que vão estar presentes nas leis da natureza. As leis da natureza são garantidas pela sociedade, por isso o gabarito será a alternativa